o Senhor tem algo para falar conosco e edificar a nossa vida, amém? Então, vamos juntos. Quero começar orando, quero começar eh, colocando a nossa vida na presença do Senhor, amém? Senhor, eu quero abençoar essa live, eu quero abençoar os irmãos que estiverem participando ou que vão ver depois. Quero declarar para um claro entendimento da tua palavra e um refrigério para a nossa alma. Senhor, nós declaramos que nosso coração é para o Senhor, e que tudo que fazemos é para glorificar o teu santo nome. Eu abençoo a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Se o áudio estiver baixo, faz seu comentário aí, e eu estou acompanhando aqui e a gente vai tentando corrigir. Amém? Obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aleluia. Então vamos lá. Amém, irmãos. A palavra de Deus ela é clara, né? Ela é ela mostra claramente, né, a a as funções da nossa alma, que nós temos, primeiramente, que nós temos uma alma, né, e a alma é diferente do espírito. Muitas pessoas que acabam confundindo, né, ou misturando essas 2 coisas, mas, a nossa personalidade, ela é composta por 3, né, 3 partes, né, corpo, alma e espírito, né. Em alguns vídeos passados eu falei sobre as funções do espírito, e agora eu quero comentar sobre as funções da nossa alma. E dentro da nossa alma também tem 3 partes importantes, 3 partes extremamente, eh bem claras e definidas que quando a gente começa a compreender, a gente começa a lidar melhor com esses aspectos, né. Então, vamos lá. A primeira parte é a nossa mente, a segunda é a nossa vontade e a terceira são as nossas emoções. Então, a nossa alma é a sede da nossa personalidade, né. É na alma que está, o que nós pensamos da vida, as nossas vontades, as nossas emoções, né, de fato o nosso eu, né. Então, a sua personalidade está residindo na sua alma, né. A alma é a sede da sua personalidade, de quem você é, a forma como você age, a forma como você pensa, a forma como você vive, né, e se relaciona com esse mundo e com as pessoas, tudo isso está ligado à nossa alma, né. E é por isso, né, que, em muitos lugares a palavra de Deus chama, o homem de alma, né. Por exemplo, ele chama lá no início, ele chama Adão de alma vivente, né, numa parte de Gênesis está escrito que Adão é uma alma vivente, né. Então, aqui reside as nossas os nossos ideais, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então vamos lá. Primeira parte que eu falei é a função da nossa alma, amém? A primeira parte da nossa alma é a mente, a mente. Então olha só, vou ler aqui o que está escrito em Provérbios capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Né? Provérbios 24, 14 diz também: então, sabe-se que assim, perdão, vou ler novamente. Então, sabe-se que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom, fruto, bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Né? Então, aqui em Provérbios 2, né, 10 e 24, 14, então mostra que a nossa alma precisa o quê? De conhecimento, de saber. Está residido aqui. Nós precisamos buscar essas coisas, conhecimento, o saber. Não, né, o Senhor nos criou para desfrutar daquilo que Ele dispõe de sabedoria para nós. Então, nós temos que buscar, nós temos que é, achar isso, né? Eu gosto do 24, 14 que fala isso, né? Sabes que assim é a sabedoria para a tua alma. E se achares a sabedoria, ou seja, se eu buscar, se eu encontrar, se eu correr, se eu for atrás, eu terei um bom futuro e não será frustrada a minha esperança. Amém? Então, é, lá em Salmo 139 também diz a respeito disso, Salmo 139, 14. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então, como é que nós admiramos a obra do Senhor? Através da nossa alma, a nossa alma que sente, que percebe, né? Que pensa. Né? Então, nós olhamos para a criação e vemos a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus. É onde nós podemos perceber isso na nossa alma. Né? A nossa alma sabe muito bem. Então, é, Lamentações 3:20, né, diz que a alma pode se lembrar, e a lembrança é uma função da mente, né. Então, essa é a parte da nossa mente, né. É uma função, se lembrar das coisas, buscar conhecimento, né. Então, a mente é a função mais importante da nossa alma. E se ela for obscurecida, ou se ela for apagada, se ela não for desenvolvida, o que vai acontecer? Nós nunca vamos poder chegar ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de Deus. Então, por isso que o diabo
mantém as pessoas na ignorância, mantém as pessoas longe da palavra, mantém as pessoas longe de qualquer conhecimento a respeito de Deus, porque se ele obtém sucesso na, nisso, ele obscurece o pleno conhecimento da verdade. E assim, nós vemos muitas pessoas que estão presas na ignorância, presas na falta de conhecimento da palavra de Deus, ou na verdade de quem Deus é. Né? Então, por isso que nós devemos renovar a nossa mente. Para o quê? Para podermos entender, para podermos experimentar a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que é revelada no nosso espírito. Tá? Nosso espírito revela a boa vontade do Senhor, mas nós só obtemos essa boa vontade por causa da nossa mente, por causa que nós buscamos compreender as verdades do Senhor. Né? Então, essa é a função da nossa mente. Amém? Então, é, o Senhor nos leve, né, a buscá-lo, que o Senhor nos conduza, né, o Espírito Santo, você possa dar liberdade para o Espírito Santo gerar desejo de buscar a verdade, desejo de buscar o Senhor, porque Ele é a verdade, e nós estamos em busca do pleno conhecimento da verdade. Amém? Se você está curtindo até o momento, escreve aqui nos comentários, né, o que você tem achado até o momento. Aguardo você, seu comentário. Então vamos para a próxima função da nossa alma, né? Então nós falamos da mente, agora vamos falar da nossa vontade. Então, resumindo, a mente é esse lugar do saber, do conhecimento, né? Esse lugar da sabedoria, né? Tudo isso está ligado à nossa mente. Mas e as nossas vontades, né? É, a nossa vontade é o quê? É o instrumento das nossas decisões, é o instrumento das nossas disposições e indisposições, né? Então, sem ela, sem vontade, o que nós seríamos? Nós seríamos reduzir a um ser autônomo. Né? O Senhor nos deu o livre-arbítrio, não é verdade? O Senhor nos deu a condição de escolher. E é através da escolha, da vontade de fazer isso ou aquilo é que nós podemos escolher a Deus. Se nós não tivéssemos vontade, seríamos como robôs, seríamos como seres programados única e exclusivamente para fazer uma função apenas, para escolher apenas uma coisa. Mas você tem vontades. Você acordou com vontade de quê hoje? Vontade de comer um pastel na feira? Eu estou com algumas hóspedes aqui em casa. E quando eu acordei pela manhã, uma delas foi na feira comprar pastel para a filha dela, porque ela não mora aqui na cidade. E aí estava com saudade de comer pastel. Então, vontade, vontade. O Senhor nos criou com vontades. E é por meio da vontade em nós, né, que nós resolvemos pecar ou servir a Deus. Então, e é desse modo que a nossa alma é, tem o poder de escolher a Deus. Todos nós temos o poder de escolha. Às vezes, nós escolhemos errado. Talvez você passou a vida inteira escolhendo errado, tomando decisões erradas, porque a sua vontade ela não estava sob o domínio do Espírito. A sua vontade ela estava sob o domínio do seu próprio domínio. Né? Você fazia as coisas que te davam vontade de fazer apenas, e não levava essas vontades para o Senhor. Né? E assim, às vezes, nós erramos muito por não deixar que o Espírito Santo nos conduza. Né? Olha só, lá em Jó, capítulo 7, versículo 17, ele diz o quê? Pelo que a minha alma escolheria antes de ser estrangulado. 1 Crônicas 22:19 diz: Disponha agora o vosso coração e a vossa alma para buscar, diz o Senhor Deus. Ou seja, né, coloque o seu coração e a vossa alma para buscar a Deus. Né? Nós precisamos ter essa disposição. Amém? Disposição em buscar a Deus. Ou seja, vontade. A disposição está ligada à nossa vontade. Então, buscar é uma função da nossa alma. Buscar é uma função da nossa vontade. A vontade está na nossa alma. Né? Então, aqui em Jó, capítulo 6, versículo 7, nós lemos: Aquilo que a minha alma recusava em tocar. Então, Jó 6, 7 diz isso. Né? Ou seja, a minha alma recusa, a minha alma tem vontade, a minha alma decide por isso ou por aquilo. Então, recusar, buscar ou recusar alguma coisa é uma função da nossa vontade, da nossa alma. Né? E, por último, aqui, a última função da nossa alma, né? É a emoção. Nós falamos da nossa mente, nós falamos da nossa vontade, e agora nós estamos falando das nossas emoções. E as nossas emoções é uma parte extremamente importante da nossa experiência humana. E, assim como nós vimos aí, né, no filme que está tá nos cinemas e está fazendo bastante sucesso, né?
Divertidamente 2. Se você ainda não viu, vá ver, você vai ter uma experiência muito preciosa, muito poderosa, né, e talvez vá se identificar muito, né, com aquilo que foi passado ali no filme. Então, a emoção, as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas são uma parte extremamente importante da nossa experiência humana, né? Então, ela se manifesta de muitas formas. Primeiro, amor, ódio, pesar, né, tristeza, desejos e vontades, alegria, tristeza, saudade, ansiedade, né, nojo. Então, tudo está ligado às nossas emoções, né, aos nossos sentimentos. Então, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos que dão cor, dão cor à nossa vida. Tem gente que é mais alegre, tem gente que é mais triste, tem gente que é mais é, personalidades, né, que estão muito ligadas às suas emoções. Então a gente acaba avaliando as pessoas baseado em como elas reagem, como elas são emocionalmente. Tem pessoas que são mais, têm características de mais energia, mais alegre, mais positivas. Tem outras que são mais melancólicas, mais é, fleumáticas, né? Mais contidas, mais aparentemente tristes, né? E não tem nada de errado uma com a outra. São as formas como Deus criou, né? As nossas emoções e nós temos desfrutado. Precisamos aprender a desfrutar das características que Deus nos deu e a forma como Deus nos criou. Nunca se ache menor ou inferior porque você tem uma característica emocional diferente de outras pessoas que às vezes você olha e diz, eu queria ser assim. Busque, né? Busque. Se você gostaria de ser mais alegre, busque a alegria do Senhor. Né? Paulo, a alegria, ela é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós, de fato, estamos o tempo todo buscando ser mais alegres, felizes. Mas a verdadeira alegria, né? Ela é do Senhor. Mas os outros sentimentos também são importantes para a nossa vida. Amém? Então, é, a única coisa que o Senhor nos recomenda em relação às emoções é que nós não devemos nos deixar ser guiados por ela, de forma alguma. Por quê? Porque as nossas emoções têm o poder de fazer da nossa vida um mar de tempestade. Se nós formos guiados pelas emoções, nós vamos dar muita cara na parede, cara na porta. Não dá só para deixar as nossas emoções nos guiar. Né? Então, o amor, por exemplo, o amor é algo que surge na nossa alma. É um sentimento de amor. Né? É, enfim, ela está aqui. O Senhor colocou no nosso coração o amor. Mas também tem o ódio. Tem a tristeza, tem a alegria, tem tudo. Né? Nós podemos passear por todas elas. Mas eu quero te perguntar, tem alguma emoção que está guiando você de forma ruim? Você tem sido deixado se levar pela tristeza, pela angústia, pelo medo? Né? Eu quero te dizer, o Senhor tem algo muito melhor e muito maior para você. O Senhor quer ver você feliz. Mas não significa que você não vai passar por momentos de tribulação e tristeza. Né? Não, olha só, vamos ler alguns versículos aqui. Né? Na verdade, eu não vou ler porque são muitos, mas depois você pode é, conhecê-los na palavra. Eu vou apenas citar. Né? Alegria. Alegria. O Isaías 61:10 fala sobre alegria. Salmos 86:4 fala também sobre alegria. É uma emoção da nossa alma. Né? E a angústia. A angústia nós podemos ler ali em Salmos muitos, muitos, muitas músicas, né? Muitas poesias ali. E o salmista, né? Talvez principalmente Davi, a gente consegue ver nisso, né? A angústia da sua alma, ou seja, a tristeza da sua alma. Então, tá lá. Né? Nós temos muitas emoções, nós precisamos aprender a lidar com elas. E saber que às vezes o diabo ele tenta atingir principalmente as nossas emoções. Né? E deve nos deixar frustrados, às vezes, até mesmo com Deus. E achar que Deus não nos ama, achar que Deus não nos, não nos quer ver felizes, não quer nos abençoar. E aí o diabo lança mentiras na nossa mente para que você tenha essa convicção, né? E essa convicção errada a respeito de Deus, ela pode formar o seu caráter, ela pode formar a sua identidade, ela pode formar a sua vida, né? Então, o Senhor, ele está cuidando de você, cuidando das suas emoções, cuidando da sua alma. Mas nós precisamos também cuidar dela. Né? Nós precisamos levar nossa, a nossa alma, a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Né? Então, o Senhor quer que nós tenhamos uma alma transformada. Porque quando você se converteu, o seu espírito foi salvo, está tudo resolvido. Mas agora nós estamos em processo de transformação da nossa alma. Né? Então, não pense que a sua alma é ruim. Não pense que a sua alma falha, né? Não pense que a sua alma está com algum problema, né? Que não possa ser consertado. Talvez você foi ferido ou ferida, talvez você foi machucado,
e a sua alma realmente está completamente assim, destruída mesmo, né? Então você está sentindo realmente quebrado. Mas o Senhor é um Deus que restaura todas as coisas, o Senhor é um Deus que transforma. A pessoa precisa crer. Né? Mas o que eu quero dizer, né? É um erro nós caminharmos confiados na capacidade, a nossa capacidade de pensar, de entender, de sentir, porque senão nós não vamos conseguir andar por fé, né? Nós estaremos andando no nível da carne, natural. Fazemos o que queremos, pensamos o que queremos, sentimos o que queremos sentir, ou deixamos sentir, e não andamos por fé. A palavra do Senhor diz que nós não devemos andar por aquilo que vemos, mas nós devemos andar por fé. Andar não por vista, mas por aquilo que eu creio. Eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio, como diz certas canções, né? Então, você foi chamado para andar por fé. E é a nossa fé que agrada a Deus, não é o nosso pesar, é a nossa, até mesmo a nossa alegria é ser uma pessoa extremamente alegre. Não é isso que agrada a Deus. Tudo isso tem o seu lugar, mas nós agradamos a Deus quando andamos por fé. E a fé, ela supera os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque eu posso estar triste, mas eu tenho fé que Deus vai fazer. Eu posso estar alegre e tendo fé que o Senhor vai continuar fazendo. Entendeu? Então, a nossa fé, ela é superior, ela precisa ser superior aos nossos sentimentos. Eu ando por fé, não ando pelo que eu sinto. Né? Essa é a diferença do crente espiritual né, para o crente carnal e natural. Ele anda por fé. Ele continua crendo nas promessas. Ele não faz apenas aquilo que ele quer. Ele não deixa que os sentimentos tomem conta dele. Pelo contrário. Ele leva os seus sentimentos, as suas vontades, as suas emoções para Deus. Fala para Deus: eu estou sentindo isso, eu estou com vontade disso, me ajuda. Qual que é a sua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Né? Então, creio que o Senhor tem grandes coisas para você. Né? É, então, os que andam segundo o padrão da alma são chamados na Bíblia de carnais. Se você é alguém que anda no padrão da sua alma, como a gente diz, você ainda é carnal, você ainda é natural. Anda, talvez ainda anda na prática do pecado. Né? E talvez se você está andando na prática do pecado, talvez você não tenha nascido de novo. O pecado ainda faz parte da sua prática de vida, do seu estilo de vida. E aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ele não deixa mais as suas vontades e emoções dominarem ele. Ele que comanda, né? Não mais o pecado, né? Não é mais a vontade de cometer o pecado. Vontade que tem. Quem nunca sentiu vontade de cometer um erro, um pecado, um deslize? Mas nós andamos pela fé e levamos as nossas vontades para Deus, as nossas emoções. Nós não exercitamos, né, é, a nossa alma no sentido de deixar ela comandar. Né? Eu exercito meu espírito e o meu espírito comanda. Né? É o meu espírito que comanda todas essas funções da mente, né, das vontades, das emoções. Né? Eu não estou alimentando a minha mente, as minhas vontades e as minhas emoções. Eu alimento o meu espírito. E ele comanda essas partes da minha vida. Porque se eu fizer o contrário, se eu alimentar mais a minha mente, as minhas vontades e as minhas emoções, eu vou apagar o espírito. E o espírito não vai ter mais espaço para controlar. É verdade? Então, é, não seja um crente almático, ou uma pessoa almática, conduzida, porque a sua alma ela é caída ainda. A sua alma, se você apenas deixar ela fluir, né? Não, eu deixo a vida me levar, né? Como diz certa música. Não, eu não deixo a vida me levar, a vida leva ele. Não. Eu comando, eu levo a minha vida para onde eu quiser levar. E eu levo ela para Deus. Eu busco a Deus porque Ele sabe o que é melhor para mim. Né? Então, pessoas que são mais emotivas, por exemplo, elas tendem o quê? A usar as emoções como critério da sua vida, como critério da sua vida espiritual. Né? Então, por exemplo, se ela sente um calafrio, fortes emoções, ela consegue fazer a obra de Deus. Ela sente alguma coisa, ela só faz se estiver sentindo. Mas se as emoções, se essas emoções, esses sentimentos, né, vão embora, o ânimo dela também vai embora. Ainda anda no nível da alma, né? Mas tem outros que recusam essa emotividade da alma e andam também segundo o padrão do quê? Da mente. Então, são pessoas mais críticas, são pessoas mais céticas, precisam ser convencidas o tempo todo, pessoas que precisam é, ter razão, ter lógica sobre tudo. Tá vendo? Dois extremos. Uma é extremamente emotiva, só faz se estiver sentindo. A outra é extremamente crítica, é extremamente mental, e só faz se tiver lógica, se tiver sentido. Precisa ser convencido, precisa ter algo, precisa
Precisa ser convencida. Eu entendo, mas não é o melhor caminho, né. Eh, o que essas pessoas não percebem, que andar segundamente também é da alma, né. Então, críticos são naturais na obra de Deus e geralmente não aceitam o sobrenatural da parte deles, né. Querem colocar o Espírito Santo nos padrões da sua mente. Não, eu não creio na manifestação do sobrenatural de Deus, eu não creio na oração em línguas, eu acho que isso é tudo, coisa de gente emocionada, emotiva, não tem nada, isso não existe. Então, pessoas que ainda vivem no nível da mente, né. E também tem um terceiro tipo de cristão almático, né, que andam somente pela empolgação da vontade. Não, aquele crente oba-oba, sabe? Ele está sempre empolgado para fazer uma atividade. Mas a gente percebe que o fogo se apaga logo. Ele é motivador, ele quer fazer as coisas, ele tá, mas ele não tem resistência para permanecer depois que as primeiras dificuldades acontecem. Ele só faz enquanto está bom. Enquanto, quando os problemas vêm, ele para de fazer, né? Pessoas assim são problemáticas em casamento, são problemáticas nos relacionamentos. Por quê? Porque elas não conseguem prevalecer, persistir, avançar, né? Não persevera de forma nenhuma, né? E chega, às vezes, até a argumentar, né, né, a sua sinceridade, digamos assim. Se eu não estou com vontade, eu não preciso orar. Se eu não estou com vontade, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter vontade de fazer isso, né? Porque Deus não quer sacrifício. Eu sinto que se eu for fazer isso agora, se eu for orar, se eu for ler a Bíblia, vai ser um sacrifício. E Deus não quer sacrifício. É um crente empolgado que também vive no nível da, da, da alma, né? É, às vezes até parece piedoso, né? Mas são desculpas para não servir a Deus, né? São crentes carnais. E para a gente ir para o final aqui, né? Quero finalizar a nossa live de hoje. Espero que você esteja sendo abençoado. Se tem coisas aqui que você concorda, que fazem sentido para você, comenta aqui, escreve aqui no comentário. Amém, glória a Deus, é verdade. Não, é verdade, eu tenho visto isso. Sinta-se livre para comentar aqui. Amém? Então, para a gente ir para o final aqui, creio que Deus tem grandes coisas para nós. Então, vamos lá, né? A gente falou sobre isso e agora vamos entrar num tópico importante. Como que a nossa alma, então, é transformada? Porque o Senhor disse que nós precisamos renovar nossa mente, ou seja, nossa mente precisa ser renovada, a nossa alma precisa ser transformada, né? E eu, na verdade, já respondi, né? A transformação da nossa alma, ela vem pela renovação da nossa mente. Como está escrito em Romanos 12:2, né? O Senhor nos diz, né? E não vos conformeis com este século, mas o que? Transformai-vos pelo quê? Renovação da vossa mente, né? Então, como a nossa alma deve ser transformada? Pela renovação da nossa mente. Então, a mente é a primeira função da nossa alma, né? Se nós mudarmos a nossa mente, então nós mudamos a nossa vida. Muda a sua mente, muda a sua vida, né? A única maneira de você se conformar à palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este século, ou seja, com os pensamentos deste século, mas se conforme à palavra de Deus. Conformar é entrar na forma. Entre na forma da palavra de Deus. Só que às vezes, para entrar na forma de Deus, você vai precisar cortar certas arestas para encaixar na forma, né? Mas enquanto você ainda está mole, né, digamos assim, a massa ainda é mole do seu coração, né, você aceita ser conduzido pelo Espírito, facilmente você vai ser moldado. As pessoas que são duras, que são inquebrantáveis, que são cheias de razão, às vezes Deus precisa quebrar. Às vezes Deus precisa levar essa pessoa a passar por processos mais dolorosos para que ele entre na forma de Deus. Mas tudo isso, claro, baseado sempre nas próprias decisões que a pessoa eh, escolher. O Senhor é um Deus que nos deixa escolher a Ele ou não. Amém? Então, saiba disso, né? O Senhor é a sua alma transformada. Então, você deve ser do time que fala: Senhor, eu vou colaborar com o teu Espírito, eu vou colaborar com o Espírito Santo na transformação da minha vida, né? Eu vou colaborar com o Espírito Santo na transformação da minha alma, né? Então, na medida que eu me encho, na medida que eu me encho da palavra de Deus, na medida que eu me relaciono com a vida da igreja, na medida que eu deixo a palavra de Deus moldar a minha mente, não eu tentar moldar ou mudar alguma coisa em relação a Deus, né? Porque tem muita gente que vive assim: não, é Deus que tem que moldar, que ser moldado, né, aos meus padrões. Não eu me moldar aos padrões de Deus, né? Na verdade, isso não acontece. Deus, ele é soberano, ele sabe o que é o melhor para mim. Então, se eu quiser ter uma vida plena, satisfeita e abençoada, o que eu vou fazer? Eu me moldo, eu sigo e eu decido, de fato, a colaborar com o Espírito Santo para mim.
para a transformação da minha mente, da minha alma, né? Então, eu renovo a minha mente. Lembra disso? Como a minha alma é transformada? Pela renovação da minha mente. Né? Seguinte, eu contemplar o Senhor. Né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, ele começa aqui do versículo e diz: Contemplando o Senhor, eu estou o quê? Transformado. Então, a nossa alma é mudada, irmãos, quando nós contemplamos o Senhor. Amém? Como que nós contemplamos o Senhor? Quando você tira tempo para se relacionar com Ele, através da oração, através da comunhão. Quando você não apenas pede coisas para o Senhor, mas você contempla a beleza de Cristo, a obra de Deus. Você admira o Senhor, você teme ao Senhor, você honra ao Senhor. Isso é contemplar. É olhar, né? Olhar para Deus e falar, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Bondade e misericórdia me seguem dia após dia. O Senhor é bom. Nossa, como o Senhor é maravilhoso. De fato, algumas coisas na minha vida ainda são ruins. Eu quero avançar, eu quero melhorar, eu quero desfrutar. Mas olha o que o Senhor já fez, o Senhor me deu vida, o Senhor me, me salvou, o Senhor me resgatou e está me dando a oportunidade de ser agora alguém transformado, alguém melhor, alguém que vai, inclusive, reinar contigo. Olha só que maravilhoso. Você contemplar o Senhor, é admirável. Né? Você, quando estava apaixonado aí pela seu cônjuge, alguém que você admira, né, admirou no tempo, ou como é que você fazia? Se contemplava, estava admirando, pensando nas coisas boas que tinha a respeito dessa pessoa, né? É, então, você é um recipiente, o seu espírito é como um recipiente, foi o que? Criado para conter a Deus. Né? E a minha alma foi criada como um espelho para refletir a Deus. Amém? Então, reflita, você vai só refletir a imagem do Senhor na medida que você contempla ele. Hoje, talvez essa imagem foi uma imagem meio embaçada. Não dá para ver muito nítido ainda, né? Então, quando você sai do banheiro, você toma banho e sai ali do box, o espelho está tudo embaçado. É mais ou menos isso. Né? Às vezes, a imagem de Deus refletida está meio embaçada. Mas quanto mais você olha, quanto mais você contempla, mais nítido, mais claro, mais a gente consegue ver o Senhor. Então, contemple o Senhor. Exale o bom perfume de Cristo. Busque o Senhor. Busque a renovação da sua mente. Busque contemplar o Senhor. E você vai ver a sua alma sendo transformada dia após dia. Amém, meus queridos? Então, é isso. Hoje eu queria apenas é, falar sobre isso, né, as funções da nossa alma. Se você foi abençoado, eu queria que você compartilhasse. Depois eu vou deixar essa live salva, eu queria que você compartilhasse ela, né, com pessoas que podem ser abençoadas. E depois reveja, né, e, enfim, quero poder trazer mais vídeos como esse, fazer mais lives. Eu vou comunicar aqui o próximo dia da nossa live, porque eu quero dar continuidade nesse assunto e, né, e a gente vai falar sobre outras funções. Né? A gente falou sobre funções do nosso espírito, agora nós falamos sobre as funções da nossa alma e eu quero também falar sobre as funções do nosso corpo. Então, esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, as funções do nosso corpo. Ok? Um grande abraço para você. Se você foi abençoado, envie essa live, esse conteúdo para mais alguém. Né? Comenta aqui e eu tenho certeza que nós vamos crescer e avançar no pleno conhecimento da verdade do Senhor. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe você.